gente de toda a cidade, Jesus contou esta parábola. Semeando saiu um semear. E semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre o espinho e este, ao cresceu, com ela foi sufocaram. Na outra parte caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um, dizendo, isto clamou. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos interrogaram, dizendo, que significa essa parábola? Jesus lhe respondeu, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais falo-se por parábolas, para que venham, não vejam e ouvindo, não retenham. Amém? Amém. Então, os discípulos de Jesus, ele andava com Jesus. Aqui Jesus, ele estava pregando em uma multidão, né? E ele falou sobre a palavra do semeador, né? Ali o semeador andava com a semente e caiu ali em vários lugares uma semente, né? E os discípulos de Jesus fizeram ali uma pergunta para Jesus. E Jesus respondeu, né? Jesus lhe respondeu, a vós é dado o conhecer o ministério do reino de Deus. Aos demais falam-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caem à beira do caminho, aqui é Jesus explicando para os discípulos. As que caem no meio do caminho são as que ouvem e não veem as que ouvem. Então vem o diabo arrebate do seu coração a palavra, para que não creiam e sejam salvos. As que caem sob a pedra são as que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por algum tempo e se desvia na hora da provação. Amém? Amém, Jesus. As que caem entre os espinhos são as que ouvem, mas no deserto dos dias foram sufocadas com as preocupações, riqueza e prazeres desta vida e não amadureceram. As que caíram em boa terra são as que de coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e fortificam com perseverança. Amém? Amém. Então aqui Jesus estava falando sobre a semente que caiu ali, né? E essa semente ela caiu em vários lugares. E quando ele fala semente, né? A semente é a palavra de Deus, porque aqui ele já explicou para os discípulos dele cada semente aonde ela caiu, né? E quem recebeu e quem cuidou dela. Então cada semente que é plantada, ela é plantada numa terra boa. Tem semente que ela é plantada numa terra boa, tem semente que ela é plantada numa terra seca, né? E tem semente que ela foi plantada num lugar onde tem uma pedra ali. Então ela não pode crescer. Eu não sei se vocês conhecem plantação. Então, às vezes tem uma planta que você planta e ela está no meio de uma pedra, então ela não cresce direito. Ela cresce um pouquinho, mas depois ela vai lá e morre. Então o Senhor estava falando dessa forma, explicando para o povo, para a multidão e para os discípulos dele, que toda semente que é plantada, ela vem com uma razão, com um fruto, né? E na palavra do Senhor ele fala aqui que a primeira semente que foi plantada, aleluia, Jesus. as que caem à beira do caminho são os que ouvem e vão, e o diabo arrebata de seu coração. Então tem pessoas, essa semente aqui o Senhor deu exemplo de pessoas que entram dentro da igreja, né? Elas entram dentro da igreja, ela ouve a palavra, ela recebe ali a palavra, né? Até entra dentro do coração delas, mas elas saem, o diabo vai ali e rouba
palavra que ela entrou ali dentro da igreja, ou onde ela ouviu, ela até coloca na mente, mas de repente o diabo vem e rouba com alguma palavra, falando, você vai continuar dessa forma, você vai lá de novo, né? Então a pessoa entrou ali, a palavra foi semeada dentro do coração dela, mas ela não deu crédito à voz de Deus, ela deu crédito à voz do inimigo, amém? Amém, Jesus. Essa foi a que caiu, né? E a outra que cai sob a pedra são as que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não tem raiz, cai apenas por algum tempo e se desvia na hora da provação, né? Então é muito lindo que Deus deu a explicação aqui dessa outra semente. Aleluia, olha só, Deus. ela caiu ali, ela nasceu sobre aquela pedra, né? Ela recebeu ali a vida. Ela foi ali na igreja, ela recebeu a vida, né? Criou um pouquinho de raiz apenas, mas ficou ali, sobreviveu ali por um tempo. Ela sobreviveu ali por um tempo, mas depois ela foi lá, né? Se desanimou da palavra de Deus, se desanimou. Às vezes ela estava esperando até alguém ir lá falar com ela, né? Um irmão, uma irmã. Eu estou dando um exemplo da palavra de Deus, do que Deus quer fazer no meio de nós, do que Glória foi a Deus. Foi falado. Então, é dessa forma que acontece no mundo, no nosso meio evangélico. Às vezes tem pessoas que até entram dentro da igreja ali, ouve a palavra, né? A semente foi plantada ali, ela nasce, começa, ela tem vontade ali de querer andar nos caminhos do Senhor, só que não cria raiz, porque há uma pedra ali, né? Uma pedra que impede, verdade, né? Jesus. E muitas das vezes pode ser que nós, como cristã, às vezes a gente não está ajudando essa pessoa, né? A gente viu que foi lá, falou com ela, cumprimentou ela, mas não está ajudando verdadeiramente, então ela vai embora. Essa semente ela morre porque ela não fortificou. Então foi assim que Jesus deu a explicação da semente que caiu ali no meio da pedra. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos para outra, né? E as que caem entre o espinho são as que ouvem, mas no decorrer dos dias foram sufocadas com as preocupações, riqueza, prazeres desta vida e não amadureceram. Amém? Então essas daqui, que caiu sobre o espinho, ele está falando aqui no termo de pessoas, são as pessoas, né, que ouvem, né, no decorrer ali dos dias que foi ali para a igreja, ela ouviu a palavra, ela se alimentou ali da palavra, mas algo sufocou ela, ela não pôde crescer, ela não pôde, né, criar a raiz dela ali. A pessoa, ela ficou sufocada, né, ao decorrer dos dias. Foi sufocada, as preocupações veio na mente dela, ela ficou preocupada, sabe? Em ganhar dinheiro, em buscar os prazeres da vida. Mas a palavra foi lançada aqui no coração dela, mas a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de ter coisas boas, Aleluia. isso foi maior Glória a na Deus. vida delas, né? E elas não ouviram a voz de Deus, né? E saiu ali da igreja. Então essa foi a terceira, né? Aleluia, a terceira semente Jesus. que caiu ali numa Glória a terra que Deus. não foi boa, uma terra, né, onde tinha espinho, e a pessoa não conseguiu vencer, não conseguiu crescer, não conseguiu seguir a vida nos caminhos do Senhor. Ela ficou sufocada com as preocupações do dia a dia, com as vontades dela, com buscar nas coisas materiais. Então essa ela não ficou na igreja. Muitas das vezes é assim também na igreja que está acontecendo no meio evangélico. Amém? Amém. E a última, né? A última semente onde caiu, ela caiu numa terra boa. Olha Glória só, a ela caiu numa Deus. terra boa. Aleluia. Na terra, né? Na terra, as que caíram em boa terra são as que de coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e fortificam com perseverança. Então, quando a gente ouve a palavra, né? Se alimenta com a palavra de Deus, né? A palavra entra dentro do nosso coração, nós ouvimos ela e ela está aqui dentro do nosso coração. O que acontece com a palavra? Ela fortifica, ela cresce dentro da gente, a gente quer passar,
quer passar para alguém, sabe? Quando a pessoa não conhece da palavra, você quer falar da palavra. Olha, Aleluia, eu Jesus. entrei na igreja e eu aprendi essa palavra e eu estou muito feliz porque eu comecei a entender e eu quero passar para você também. Então ela fortificou a palavra. Glória a Deus. Essa daqui, ela caiu numa terra boa. Aleluia. Essa semente aqui, ela caiu numa terra boa, mas muita semente não cai numa terra boa. Elas são sufocadas, ela nasce na pedra, no espinho, mas a semente, que é a semente que somos nós, que continua firme no Senhor, que continua acreditando que Deus é Deus de milagre, que Deus faz. Essa semente, ela vai cada dia mais crescer, cada dia mais ela vai crescer e ela vai fortificar. Ela vai dar frutos também. Amém? Então, essa a parábola do semeador, nessa explicação do povo de Deus, das pessoas que chegam dentro da igreja dessa forma, né?